Bom, este tema é interessante. Interessante também é a situação que o Sporting vai vivendo na luta entre a direção e as claques. Nós temos dito aqui, temos falado do assunto e referido a importância dos resultados desportivos no estado de alma da nação leonina e com reflexos diretos. Não devia ser, as pessoas deviam ter uma resposta mais fria a esta questão, mas são impulsionadas pelos resultados desportivos. O Sporting teve uma vitória tranquilizadora, não foi uma grande exibição. Como é que este problema se resolve? Pergunto-lhe, que tem um conhecimento profundo da realidade leonina. Não diria que tenho um conhecimento profundo, tenho algum conhecimento, há certeza conhecimentos mais profundos, mas vamos lá, a decisão que foi tomada relativamente às claques, concordo com ela. Concordo claramente com ela, e independentemente de tudo o resto, há uma coisa que é fundamental. Para se discutir ideias, não é preciso ofender, não é preciso agredir, nem verbal nem fisicamente. E, portanto, esses comportamentos não podem ser tolerados de maneira nenhuma, e muito menos em Assembleia Geral. Ou num pavilhão de um clube onde está toda a gente a torcer pelo Sporting. Porque há uma coisa que está acima do presidente, está acima do sócio, está acima da claque, que é o Sporting. Nós temos um humor comum nos Sportingistas, que é o nosso Sporting. E, portanto, temos que nos unir em torno dele. Portanto, obviamente que tudo o que seja violência verbal, ameaça, e eu até acho que isto está aqui muito mais do que os resultados esportivos. Há um histórico recente, houve um presidente que foi expulso de sócio em Assembleia Geral, tinha apoiantes, continua a ter, e eu até penso que há ainda aqui alguma oposição, ainda que, e não é teoria de conspiração, existem várias oposições dentro do Sporting. Há uma coisa que a gente tem que perceber: a partir do momento em que o presidente é eleito, tem que cumprir o mandato, ou sai de lá se violar os estatutos, como aconteceu anteriormente. Se não violar os estatutos, não pode sair. A não ser que queira. A não ser que queira, como é evidente. Coisa que aconteceu abundantemente na história do Sporting nos últimos anos. E que não trouxe nada de bom ao Sporting, absolutamente nada. O Sporting tem que ter uma gestão muito profissional, não tem que ter à frente do clube quem sabe muito de futebol, tem que ter quem sabe a gestão e reunir-se das pessoas com capacidade para aconselhar e decidir bem. E ao mesmo tempo, tem que arranjar os meios financeiros para conseguir desenvolver os projetos. E esta é agora a grande dificuldade. Agora, voltando à questão, eu devo dizer que o Sporting, eu não me revejo muito, não faço oposição a esta direção, obviamente que não. Foi eleita, tem legitimidade para exercer o seu cargo e vai exercer até ao fim, e no fim prestará contas. Agora, e tem que ser apoiada, porque há uma coisa que está acima das direções e de todos nós, que é o Sporting. Agora, apesar de me rever, nesta decisão em concreto, acho que foi uma decisão correta, porque de uma vez por todas, os sócios do Sporting, aqueles que, porque não são a maioria, mas aqueles que fazem muito barulho, que ofendem, que chamam nomes, não é assim que se discute os destinos, seja do que for. Tem margem de recuo esta decisão do Sporting? De direção? Nesta direção não parece que tenha. Não ficaria bem. E aliás, as próximas devem ponderar isto muito bem, porque as claques acabam por ter também um tratamento privilegiado face aos outros sócios, que pagam as cotas normais e os bilhetes normais. Têm bilhetes muitas vezes à borda, ou muito mais baratos, apoiam o clube. Para mim a claque... Não precisam de ser sócios? Para mim não precisam de ser sócios. Para mim a claque é o estádio inteiro. Mas isto é uma questão pessoal. E hoje, mas o Sporting deve aproveitar isto para refundar o espírito das claques? Deve aproveitar isto porque para refundar... Há uma claque que continua a funcionar e nunca criou problemas. As claques... A torcida verde, sim, do ponto de vista cívico, as claques têm que apoiar o clube... E já tem muitos anos, tem sido absolutamente correta. As claques têm que apoiar o clube e não têm que interferir na gestão do clube. São duas coisas distintas, mesmo quando os resultados não são bons. A presidência e as direções têm que ter a capacidade de perceber onde é que estão a errar, e erraram muito do ponto de vista que a equipa do Sporting não tem problema nenhum, é muito fraquinha, falta ali algum valor que não tem, e portanto, porque é que os valores melhores saíram, questões financeiras. Bom, não vamos agora discutir essa questão, mas é uma equipa que agora teve um resultado e teve, para mim, a melhor exibição da época. As outras foram todas confrangedoras, demasiado fraquinhas para quem gosta de ver o seu clube ganhar. E, portanto, há que dizê-lo com frontalidade. Agora, isto não impede que, a partir daqui, por eu não gostar disto, que ache que o Presidente tem que ir embora. O Presidente só tem que ir embora nas próximas eleições, ou se violar os estatutos, ou se demitir. Mais nada.
E tudo aquilo que está a ser feito... Mas a páginas tantas houve a ideia, houve a percepção, que se calhar foi um bocadinho aliviada por estes resultados... Sim, se houverem resultados isto melhora. Nesta era Silas, apesar da Alverca, mas antes houve a percepção de que Frederico Varandas não teria condições para continuar o mandato e que a saída mais normal seria a admissão. Isso há uma oposição dentro do Sporting que defende e é alargada. Isto acaba por ser quase agora surrealista, porque acabam por estar dependentes de resultados da equipa de futebol quando estão a fazer uma gestão do clube e de coisas mais abrangentes, não é? Essa é que é a grande questão. Não pode ser visto só pelos resultados. Primeiro temos que ver qual é o reequilíbrio financeiro do clube, qual é o projeto, o que é que temos em termos de projeto empresarial e em termos de projeto desportivo. E um está sempre ligado ao outro, porque se não havendo dinheiro é muito complicado ter um plantel. E, portanto, mas há que escolher as pessoas certas para o lugar certo. E houve o primeiro passo, o primeiro erro desta direção foi quando despediu o Peseiro e assumiu que este é o meu treinador. Pronto, meteu-se a jeito para ter problemas, que é mesmo assim, correu mal e os problemas estão à vista. E já vamos este é o quarto treinador. E, portanto, agora, isto, obviamente, que isto eu também não gosto. E os sportinguistas não gostam. E, portanto, é preciso que quem gera um clube tenha consciência e tome as decisões certas, o mais acertadas possível, porque não há forma, não há bola de cristal, as coisas podem correr bem como podem correr mal, mas há algumas regras de experiência, de bom senso, que podem permitir melhores resultados. E, infelizmente, a equipa do Sporting tem-se revelado uma equipa fraquinha, falta gente em várias posições do terreno, há ali jogadores que não têm nível para jogar no Sporting, não tem. Agora, vamos ver o que é que este treinador vai conseguir, tenho fé. Agora, isto não impede que eu diga que o Presidente tem que sair, não. No final do mandato, estamos cá para ver e para fazer contas aquilo que foi feito e o que não foi feito e o que devia ter sido feito. É nessa altura. António, por falar em não jogar bem... Está-se a referir o que é que lhe vem à mente quando eu digo isto a propósito de não jogar bem? Evidentemente está-se a referir ao Benfica e com toda a premência, não é? O Benfica é um mistério. Teve 2 jogadores e meio, digamos assim, 2 jogadores, mas que no fundo são 3 personalidades fortes, não é? Cada uma à sua maneira que saíram, mas isso não justifica tudo. João Félix, evidentemente, Jonas, que jogava pouco, mas tinha influência e era retilíneo, era mentalmente deslaçava questões no campo quando entrava, mesmo jogando pouco. Digamos que era a segunda versão do Pablo Aimar, embora com outra maneira de estar no campo. E também o Sálvio, que muita gente esquece o Sálvio, mas acho que é um jogador que, apesar das lesões e apesar da irregularidade, que sempre, aliás, foi estrutural nele, mas resolveu os jogos e portanto, desequilibrava. Não? O problema é que o Benfica, então agora com a lesão do Rafa, se nota mais isso, é que não tem desequilibradores. Não tem perfuradores, não tem o tipo da broca que abre, avança, não é? Isso, vamos lá ver. Eu costumo muito dizer isto, enfim, como benfiquista, mas olhando para os jogos todos, salvo erro 10 ou 11 ou 12, não é? da época, o Benfica jogou bem em Braga e razoavelmente no Jamor com o Pessade, com o Lassade, não é? E evidentemente ganhou 5-0 ao Sporting, mas foi um bocadinho ilusório. O resultado foi excessivo para aquilo que foi o Benfica e o Sporting nesse jogo. Não é? Depois ganhou ao Passos Ferreira 5-0, foi preciso defesa na altura o Tavares, porque eu nunca sei, são 3 Tavares, tenho dificuldade de saber qual é, que marcou um golão no fim da primeira parte e isso desbloqueou. Mas repara bem, o Gil Vicente foi um soporífero. O Setúbal foi o que foi. O Moreirense, fora, nós sabemos quem é que foi. Agora este com o Tondela, a mesma coisa. O Porto, os jogos na Europa, ganhou mas sabe Deus como, não é? Portanto, há aqui... Eu não consigo, não sei como é que são essas coisas dos balneários e tudo essas coisas. Evidentemente que
que há um aspecto aqui positivo nisto, factualmente positivo, não é? É que jogando mal está a ganhar. E está em primeiro lugar empatado com o Porto. Não é? Portanto, estão incólumes todas, menos talvez na Champions, em que já há alguma desvantagem que tem que ser superada, mas no resto está em tudo e está bem posicionado. Também não me parece, tem sido, em meu entender, tem havido uma grande injustiça nos últimos tempos em relação a Bruno Lage. Na minha opinião de observador, não é? Acho que o Benfica deve muito ao Bruno Lage. O Benfica ganhou, nos últimos 27 jogos para o campeonato, ganhou 25, dos quais 13 ou 14 fora de casa, com o Porto, com o Sport, com o Guimarães, com o Braga, com o Rio Ave, com o Moreirense duas vezes, etc, etc, etc. E, portanto, agora tudo se especula que ele estava cabisbaixo no jogo com o Tondela, que começa a ser repetitivo nas conferências de imprensa. As conferências de imprensa são todas repetitivas, por natureza, não é? Porque são, quer dizer, fugir dos lugares comuns, e ele até foge bastante, não é? Que agora até se explica demais, quer dizer, no ano passado explicar-se demais era um ato de transparência, agora explicar-se demais é um ato de nevoeiro, de aborrecimento, enfim. Evidentemente que eu compreendo que há coisas que nós não podemos saber tudo, não é? Talvez se pudesse saber mais qualquer coisa sobre o que se passa com alguns jogadores. Acho Zivkovic um mistério. Não que eu me entusiasme muito com este jogador, nunca me entusiasmou muito, porque eu acho que eu nunca joguei futebol nos termos mas é aquele jogador que às vezes há intuições que nós temos, não é? É aquele jogador Zivkovic, quando eu o vejo no relevado, acho que ele é balandrote, só faz o QB. Nunca se... A não ser no tempo em que, curiosamente, substituiu o Krovinovic no miolo, quando o Krovinovic se lesionou, mas aí até foi importante para renovar... Ganhou o Benfica, não? O campeonato. Ganhou, exatamente. Mas não conta para o Totobola Bruno Lage. Não conta, como não se percebe o apagamento do Samaris, como custa a perceber... a solução definitiva, tanto quanto é possível dizer-se, para o 4-4-2 à frente, não é? Quer dizer, o que é? Esta coisa de pôr o Tarabt, excelente, foi recuperado, mas é um jogador já trintão, e que também não passa daquilo, não é? Ele até é melhor um pouco mais atrás, porque ele verticaliza o jogo que o Benfica às vezes tem dificuldades. Claro que há muitas soluções, ainda agora no texto que eu escrevi para a bola de hoje, estive a contar, estive a fazer as contas mesmo, fui aos jogos todos, e o Benfica, entre Rafa agora, o Raul de Tomás, embora este menos, o Gerson, o Florentino, o Chiquinho e o Vinícius também, e o André Almeida, tem, portanto, 8 jornadas, não é? 30 jogadores, entenda-se, que é 30 possibilidades destes jogadores que não foram usadas. Quer dizer, 30 em 8 dá, no fundo, dá quase 4 jogadores, em média, ausente, 4 jogadores nucleares, isto é, no sentido em que seriam, em condições normais, titulares, não é? Isto é muito. Mas também tem que se perceber o que é que se passa sobre isso, não é? A questão do relevado, não sei se... Eu realmente fui ver o jogo com o Lyon, e ali mais perto, que é diferente estar a ver na televisão, o relevado vê-se que há ali um erro estrutural, não é? De assentamento da terra. O relevado não pode explicar tudo. O relevado não pode explicar tudo, porque eles não treinam lá, e quando jogam fora também não jogam lá. Portanto... mas enfim, eu acho que, só para terminar, eu acho que é pena o Rafa ter-se aleijado, porque de facto o Rafa neste momento é o desequilibrador, não, e tenho alguma esperança, mas sinceramente, aliás, não é de agora, eu próprio aqui na minha crónica na bola escrevi isso no início da época, não é?
tenho muita esperança no Chiquinho. Acho que é um jogador muito inteligente, muito vertical, que remata bem e que pode ser à sua maneira quase um João Félix, mas à sua maneira, que é diferente. Vítor, isto no nosso campeonato é possível estes clubes como o Benfica, como o Sporting ou como o Porto, jogar mal e ganhar e seguindo no campeonato isso. No campeonato. O campeonato na Europa já não é, conforme se viu, portanto, as equipas portuguesas, as principais equipas portuguesas têm tido dificuldades com equipas médias, não é com grandes equipas médias. O Benfica, obviamente, mas o próprio Futebol Clube do Porto, como se viu, não é? O Porto podia ter 9 pontos em condições normais. Sim, o Porto, como conhecemos em termos europeus, e tem 4. Tem 4 pontos. Perdeu com o Feyenoord. Empatou em casa agora com o Rangers. Média-baixa. Agora, o que é que eu acho neste caso do Benfica? Acho que a equipa do Benfica, o próprio Bruno Lage, tem procurado, digamos, não abordar o problema de uma forma muito direta, muito clara, porque evidentemente tem que defender os seus jogadores e a sua equipa, mas, digamos, aquilo que podemos dizer é que o próprio Bruno Lage, a confissão de que a equipa do Benfica estava francamente mal, foi a necessidade que Bruno Lage sentiu de alterar o próprio sistema. E alterou esse sistema, colocando mais gente atrás, mais gente no meio campo, partindo um pouco desta ideia. Há bocado esqueci-me de dizer o Gabriel, nas relações fundamentais. Isto é a propósito daquilo que vai dizer, certamente. É que a equipa, ele precisa de dar consistência defensiva à equipa do Benfica e partir da ideia de que é difícil marcar golos ao Benfica, em vez da ideia anterior em que era fácil o Benfica marcar golos a qualquer equipa, e mesmo que se fosse 1 ou 2 golos, acabaria por ganhar os jogos. O Benfica neste momento está montado com uma estrutura defensiva naturalmente, portanto, dos seus 4 defesas habituais. A nível doméstico é a equipa que sofreu menos golos na Europa, não é? Sim. E continua a não sofrer muitos golos em Portugal. Tem colocado na frente já os 2 pivôs defensivos com que ele sempre sonhou jogar esta época, uma vez que não conta, e com o Samaris, e não se percebe muito bem realmente a razão, mas conta com o Florentino e conta com o Gabriel. Depois tem um problema, é que quando arma a equipa depois para a frente, faltam-lhe jogadores, como dizia, desequilibradores. A equipa por si não desequilibra, a equipa não tem intensidade de jogo suficiente e dinâmica ofensiva suficiente, que tinha anteriormente, noutras alturas, mas agora não tem, para conseguir desequilibrar. Como os seus médios-alas são normalmente médios interiores, são médios que também não abrem propriamente o jogo da equipe, não criam propriamente grandes espaços, mais, digamos, não criam espaços laterais que permitam depois também haver mais zonas de infiltração dos jogadores do Benfica, acontece que temos de lá à frente, coitado, o Seferovic a correr. Que, aliás, o Seferovic às vezes muitas vezes faz a lateral, normalmente aparece muito do lado esquerdo. Mas tudo o que tu disseste é a tradução daquilo que está a acontecer com o Benfica. Mas em tese, o ano passado acontecia exatamente o mesmo, só que a dinâmica era completamente diferente. Porque depois a questão aqui nem sequer é tanto o posicionamento dos jogadores, é uma dinâmica anémica que o Benfica tem agora, enquanto que o ano passado era uma coisa exuberante. Eu concordo que o Benfica pode melhorar com o Chiquinho. A presença, o aparecimento do Chiquinho pode melhorar. E como é que o Benfica também, neste momento, tem que naturalmente ter alguma preocupação? É o facto de Rafa, que é realmente um desequilibrador, era talvez o único desequilibrador na equipa do Benfica, pela velocidade que consegue ter, portanto, no futebol ofensivo, e ainda por cima é uma forma de jogar muito no sentido da baliza. Cria realmente esses desequilíbrios que são fundamentais a uma equipa que, muitas vezes, quando está a jogar, é lenta na circulação de bola, é previsível na sua dinâmica, mesmo quando tenta jogar como jogava anteriormente, quando tinha mais dinâmica, nomeadamente procurar os espaços entre a defesa e o meio-campo do adversário. Só que, evidentemente, também os adversários também foram-se habituando a esta maneira de jogar do Benfica. Perceberam-na melhor, entenderam-na melhor, que são capazes atualmente de estancar esse tipo de jogo interior do Benfica, e o Benfica... Simplesmente não, entre
Raul Tomás, Vinícius, Seferovic, há uma diferença para João Félix, Jonas e Seferovic da época passada. Completamente. É que no fundo Evidente, são dois que evidente saíram e um evidente que sim. Não, Evidente que sim. é um jogador Nós esforçado, é um percebemos- jogador que Nós cumpre, percebemos, mas sim, não sim. está a fazer a Nós época do ano percebemos, por passado. exemplo, quando entra o Raul da Tomás, percebemos perfeitamente que Bom jogador. é bom jogador, mas está desconfortável. Pois está, Está é isso desconfortável. mesmo, é isso Ainda mesmo. não, quer dizer, não tem conforto na forma, no sítio e naquilo que é o plano de jogo atacante da equipa do Benfica. Não consegue dar suficiente conforto. Parece-me que poderá, é daqueles jogadores que nós estamos a vê-lo e dizemos, olha, se calhar na próxima época, se houver paciência para o aguentar, talvez possa daqui ainda vir qualquer coisa. Mais um ano e mais Eu habituação. sei que 20 milhões para o Benfica é muito dinheiro, É, mas 20 milhões no contexto internacional Para um é uma gota para d'água no para um oceano, uma ponta de lança. avançado é pouco, claro. Portanto, Sim. também aí... A não ser que se chame Basdost. Pois, aí é mais barato. E foi muito Cardoso, foi salvo. nos tempos. O Cardoso. Não, eu acho que vamos lá ver. Há aqui, de qualquer maneira, é verdade que há aqui alguns mistérios. E podemos juntar a isto, eu não sei também, já que falámos em conforto e desconforto, às vezes há jogadores que parecem realmente desconfortáveis do ponto de vista da atitude. É o caso de Pizzi. O Pizzi, portanto, quando no auge da sua forma, era um jogador que ajudava muito a resolver situações. Está menos Este alegre. Pizzi está muito pouco alegre, está muito triste. E, portanto, nota-se que em situações em que é substituído, não esconde aquilo que é um desagrado que vai um bocadinho para além do facto de ter sido meramente substituído naquele momento. Há ali qualquer coisa ali que também, do ponto de vista, do ambiente da equipa, não tem o mesmo nível de alegria, não tem o mesmo nível de solidariedade que tinha anteriormente. Aliás, se Agora, nós qual é a compararmos razão, com não a sei. época passada, para mim, só há verdadeiramente dois jogadores que estão ao nível da época passada. É o Odisseias Vlachodimos Sim, e o Grimaldo. Sim. Não faz mais ninguém. O resto, depois... Os centrais e tal, mas quer dizer, verdadeiramente agora estão a aparecer, influenciarem muito como digo, positivamente. agora o jogo, Gabriel Grimaldo e o Florentino estão a aparecer e, portanto, não podem entrar logo em grande forma, Claro, porque vão claro, precisar de claro, jogar. claro. O Chiquinho vai-lhe acontecer a mesma coisa. Mas agora, em vossa opinião, as saídas do João Félix e do Jonas não explicam tudo? mas Ou explicam uma boa parte? Explicam uma parte. Explicam uma parte. Não explicam tudo, mas explicam uma parte. Explicam a parte fundamental, que é a máquina de fazer gols. Sim. De facto, a dinâmica que O gol era Manuel fácil Bocado e agora é muito falava, a difícil. dinâmica era Estamos a tocar o completamente gol. dada para esses jogadores. Eu não sei há se dúvida tiveram a nenhuma. oportunidade E até de ver... depois favorecia e acelerava a dinâmica do Pizzi, do próprio Rafa. Eram os tais.